convidado de hoje... O nosso convidado, ele é hoteleiro. Ele é hoteleiro, além de ser pastor ativo, já foi pastor na pandemia. Ouvi dizer aqui que ele foi segundo pastor na pandemia, ainda jovem, tá, gente? Conselheiro de jovens. Conselheiro de jovens ativos em evangelismo e hoteleiro. Ele tem muitas profissões, então vamos chamar? Vamos chamar. Pode chamar, então, Pamela. Vem pra cá, Marcos Silva! Paz do Senhor, irmão Paz, Marcos Senhor. Silva. Olha, antes de começar, eu já quero dizer que você está em casa. Então fica à Obrigado. vontade nesse sofá que foi feito especialmente para você. Fica à vontade com essa almofadinha e se sinta à vontade. Você está na família de crentes. Obrigado. Vamos lá. Temos aqui um Deus amoriano hoteleiro. Raiz, Deus amoriano, raiz. Deus amoriano raiz. A gente começa pela hotelaria ou a gente começa pela igreja, irmã? Eu tô mais curiosa para saber sobre a hotelaria. Então Vamos lá. Pamela. Ele pode ser aquele irmão que vai cuidar das muitas moradas que vai ter no céu? Hoteleiro, nunca se sabe. As hospedagens celestiais? Meu Nunca Deus. se sabe, né? Sim. Mas assim, ô Marcos, quando que você começou a trabalhar com hotelaria? Olha, eu comecei a trabalhar com hotelaria logo quando eu saí do ensino médio. Eu fui fazer turismo, né? Isso em 2013. 2013. Aí iniciei ali no começo de janeiro de 2014 e estou até hoje. Você é formado em turismo também? Turismo. Mas tem algum curso voltado para hotelaria? Alguma faculdade? Tem a turismo, né? Tem o curso de hotelaria. Tem também o que eu sou formado, que é bacharel em turismo, né? Que abrange agência, hotelaria, muitas coisas. E hoje você é chefe de recepção. Isso. Quais, assim, maiores desafios que você já passou? Olha, sendo bastante, chefe de uma porque equipe? chefe de recepção, tudo que é relacionado ao front ali do hotel é sobre a minha responsabilidade, né? Lá é um hotel grande, então 333 apartamentos. Misericórdia. Então nós temos ali uma rotina muito pesada. É, estágio Bastante. para as hospedagens celestiais mesmo. É, eu tô falando para você. Bastante. Mas São 22 funcionários sobre só do meu setor, né? Nossa, do meu setor, então você coordena ali mais 22 pessoas e fora a 22 igreja. cabeças não é fácil, não. Gente, cada um com uma personalidade. Sim, aí você tem que usar ali o melhor de cada um dentro das suas... Mas o que um hoteleiro faz? Um hoteleiro, né? Depende do seu ramo ali, do seu setor, né? No caso do meu setor, que é o operacional, você tem o operacional e você tem o administrativo, né? São dois setores ali dentro da hotelaria. Mas o operacional em si, do meu que é chefe de recepção, eu faço toda a gestão de entrada e saída do hóspede, todo o controle de entrada e saída é feito sobre a minha responsabilidade, tanto de carros também, que os mensageiros ali, os manobristas também está sobre a minha responsabilidade, então eu tenho que administrar isso, e também os canais de vendas, porque eu que faço a gestão ali, por exemplo, das disponibilidades de venda disponível no site. Então, por exemplo, eu estou vendendo quarto de casal, quarto de solteiro, essas coisas, eu preciso administrar isso também, porque se eu não prestar atenção, pode acontecer um over, que é vender a mais do que eu tenho. Então eu tenho que estar já aconteceu isso muito comigo. Cheguei no hotel, não tinha quarto pra mim, não. Nossa, acontece. Meu Deus. Será que era o hotel como o Marcos trabalhava? Isso é mais... Então, qual o nome do hotel, meu Marcos? Olha, não era... Não, comigo não aconteceu. Eu ia te dar um outro hotel, disponibilizar um outro hotel. Nossa, e eu fiquei um tempão esperando. Eu fiquei, eu acho que umas 2 horas. E eu tava super cansada, que eu já tinha passeado bastante pela cidade. E falei assim, agora eu vou pro hotel tomar um banho, descansar um pouco. E à noite vou sair de novo. Cheguei lá 2 horas esperando. 2 horas esperando. Pode acontecer. Vender a mais do que tem é que nem com passagem aérea. Também pode acontecer de vender a mais do que tem. E hotel também é a mesma coisa. E como a sua fé influencia a forma que você trata os hóspedes e os funcionários que estão ali embaixo da sua autoridade? Assim, já aconteceu bastante situações na questão para você envolvendo a fé. Mas ali eu sou um chefe, né? Ali eu sou um chefe. Então eu tenho que gerir várias pessoas que
tem crenças diferentes, forma de ver a vida diferente, ateu, agnóstico, personalidades diferentes, aquela coisa toda. Então, ali eu sou um líder, né? Ali a minha fé, naquele momento ali, ela tem que estar comigo e usar ali, e gerir eles como pessoas, né? Como pessoas, funcionários em si. Mas Deus já te tocou alguma vez? Tipo, você tá lá, sabe? Recebendo um hóspede, por exemplo. Já aconteceu. E Deus te toca para você entregar algo para essa pessoa, fazer uma oração. Já aconteceu. Eu não era nem chefe na época, eu trabalhava à noite, eu era um recepcionista, anfitrião, né? Recepcionista. E entrou uma senhora no lobby, sabe quando você percebe ali que aquela senhora não está bem? Eu tive essa percepção ali fazendo o check-in dela. E ali eu fiz a entrada dela e eu vi que ela não estava bem, ela estava muito agitada e assustada, olhava para o lado e para o outro e aquela coisa toda. Eu fiz a entrada, dei a chave, informei o quarto e ela subiu. Aí eu saí, eu acho que fui no Beck para tomar um café, alguma coisa assim, e eu vi aquela voz claramente. O que você está fazendo? Nossa. Aí rapaz, é verdade. Essa senhora não está bem. Aí eu cheguei pro meu colega e falei, eu vou subir no quarto daquela senhora que ela não está bem, eu preciso ver. Ele falou, vai lá, pastor. Aí brincando, já vai o pastor. Aí eu, tá bom. Aí eu subi correndo e eu bati na porta. Quando eu bati na porta, ela, quem é? Gritando e tal. Eu falei, calma. Ela estava alterada. Ela estava já alterada, né? Eu falei, sou o Marcos, que fez o seu check-in na recepção. Eu gostaria de conversar com a senhora pode abrir a porta aqui e tal. Aí ela parou um pouco, aí ela abriu assim devagarzinho, eu falei, não, sou eu mesmo, tal. Aí eu falei, a senhora tá bem? Eu comecei a conversar com ela, tipo assim, oi, querida, tipo, tudo bom? Não Porque raios bem. você bateu na minha porta? Tipo assim, aí ela, não estou bem, ela começou a contar e desabafando, na verdade, assim, a intenção dela era tirar a própria vida. Meu Deus. E ali eu comecei a conversar com ela. No hotel mesmo? Então, acontece isso. Não, acontece. Então, e ali eu comecei a conversar com ela e tal. E eu falei, olha, não, se apega com Deus, ore. E aí ela passou os problemas dela, estava com problemas, né, familiares, coisas bem graves assim. E eu comecei a conversar com ela, falei, não, olha, descansa, eu vou orar pela senhora, eu creio que amanhã a senhora vai estar melhor, tal. Ela, tá bom, obrigado por me ouvir e tal. E aí passou, no outro dia, no mesmo horário, quase no mesmo horário, ela entra pelo lobby ali na recepção e ela gritando, oi Marcos, olha quem está aqui e tal, super feliz. E isso para mim foi assim, um dos momentos que eu passei na hotelaria. Tenho certeza que ela só se hospeda nesse hotel agora. Bom, não sei se você ainda está no mesmo hotel. Não, troquei de hotel, mas assim, foi um dos momentos, né? Então, já usei várias vezes, vários momentos você teve que utilizar a fé ali, sua comunhão com Deus, porque trabalhar com pessoas, lidar com pessoas não é fácil. E essa situação dessa moça que não estava bem lá no hotel, o senhor te usou como instrumento mesmo no seu ambiente de trabalho, né? Então, assim, às vezes você fala, Deus, por que eu trabalho em tal lugar? Por que eu estou inserido em tal ambiente? Porque Deus quer te usar lá, independente. E às vezes a gente não dá espaço, né, para Deus usar. A gente se limita, né? Aí Deus vira e pergunta, o que você tá fazendo? Verdade. Aí eu quero ver. Jovem, você que tá aí, ó. Você que tá aí acompanhando e Deus tem tocado no seu coração. O que você tá fazendo? Acorda pra vida. Mas assim, a gente sabe que você evangeliza... a gente não diria que é uma forma de evangelizar. Deus tocou no seu coração para você ir falar com essa mulher. Mas ali no seu ambiente de trabalho, você também evangeliza os funcionários? Faz culto, por exemplo? Sim, culto assim, aberto ainda nunca fiz. O que muitas vezes eu converso? Que são conversas individuais, né? São aquela conversa quando eu sento. Isso aí acontece rotineiramente. Horário de almoço. Muitas vezes eu tenho que instruir alguém, porque hoje em dia as empresas elas são responsáveis sobre a questão psicológica também dos funcionários, né? E isso também abrange as chefias também. Ela precisa observar. Muitas vezes a pessoa não está bem, está com algum problema familiar, alguma questão, seja lá frustrado com alguma coisa e ali não está produzindo o que ela deve produzir e ali vai entrar o chefe. E ali eu levo para minha sala ali, tranco, converso e falo de Deus e tal. E muitas vezes eu vejo muita mudança através disso. Mais isso, né? Dessa parte que eu utilizo.
Então, existem esses momentos, assim, que você percebe que você não está só trabalhando, você também está servindo. Isso. Eles até brincam, não, você é muito paizão, tem hora que tem que ser mais duro. Eu falei, não, é a parte, tem que ser. Mas é gratificante ter um chefe desse. Eu adoraria ter um chefe assim. Não que eu gosto de você, tá, chefe? Eu gosto de você, não leva pro coração, não. Mas é gratificante ter um chefe assim. Imagina, você não tá... Porque não é todo mundo que tem essa sensibilidade de sentir que você não tá bem. Porque tem pessoas que tenta esconder muito bem e às vezes até consegue. Mas se você tem essa sensibilidade, você percebe. E isso é importante, né? Eu já me deparei com várias situações. Já teve situações que eu conversar com jovens assim que enfrentando questões psicológicas de não se entender. Não acontece muito isso. Jovem, ele não se entender, não conseguir se enturmar na questão ali sociedade. Ele tá meio turbado com relação... E ali você sentar e, sabe, conversar e você descobrir tantas coisas, né, que o jovem sofreu, assim, você ali trabalhar, usar a sua fé e ali você vê a mudança, né? Isso é muito, muito bom, isso é muito gratificante. Meu Deus. E como que você lida com clientes difíceis em situações assim de conflito, ainda sendo cristão? Olha, como é que não, tem hora que você tem que levantar a voz. Como é que não esgota 70 vezes 7 numa situação dessa? Olha, não é fácil, mas tem hora que você tem que mostrar autoridade. Tem hora que você precisa levantar um pouco e mostrar que você tá, que o comando é seu. Tem hora que acontece. Já teve situação assim que você teve já debate inúmeras com situações. Ele todo acontece. Dia. Isso aí. Não todos os dias, né? Mas assim, acontece. Isso é algo que vai acontecer, acontece. Isso faz parte. Né? Faz parte da minha rotina. Faz parte da minha rotina, o conflito. Porque eu só entro quando não tem mais jeito, né? Quando você precisa resolver ali na hora. Que o primeiro contato ela tá com o recepcionista, quem está ali na frente. Então, quando ele te chama lá na sua sala, é porque as coisas já não tá dentro do controle dele. Aí, muitas vezes, é uma situação muito adversa, você tem que contornar ali. Mas assim, como é que você mantém a postura de cristão, tem que mesmo mostrar, quando você tem que exercer autoridade naquela situação? Você tem que mostrar. Como que tem esse equilíbrio? O sem equilíbrio parecer que eu você já tá tenho, tendo ataque. né? São muitos anos, você acaba acostumando. Se não é arriscado a pessoa virar para ele e falar assim, mas você não é crente? Você não é crente? Não, pode acontecer, se a pessoa não... Mas ali, claro, você não pode perder o controle, né? Até porque você está ali para solucionar o problema, você não está ali para agravar, né? Então, eu estou ali como um intermediador para resolver a situação. Então, a minha questão não é entrar no conflito. Quando que se entra no conflito? É quando você está envolvido nele. Se eu estou ali envolvido na recepção e aí acontece o problema, você está muito envolvido, então você acaba absorvendo aquilo e entrando num conflito. Quando eu estou fora, ausente daquele ambiente, então eu chego com a mente fria, tranquilo, eu consigo acalmar e resolver a situação. Você tem que ser a pessoa mais calma naquele momento. Sim, eu tenho que ser. Mas isso serve para qualquer situação na vida também, né? Isso aí. De você não absorver aquilo que está com aquele caos, está acontecendo. Aquele caos e você querer solucionar. E como você aplica isso na igreja? Porque, querendo ou não, você tem muitas experiências no hotel. Na igreja é mais difícil ainda. Na igreja. eu brinco que na igreja eu não posso mandar embora. Esses jovens estão me deixando careca ou de cabelo branco, meu Deus. Meu Deus. Eu já ouvi isso já, minha filha, de um conselheiro. Vocês estão me deixando careca. Mas como que é na igreja? Tipo... A igreja, a igreja usa... A liderança ela assemelha, né, a questão de liderança, mas a questão da aplicação em si ela é diferente, né? Tanto a abordagem que eu tenho no trabalho e a abordagem que eu tenho na igreja são duas abordagens diferentes. A liderança ela é a mesma, mas muitas vezes a abordagem ela precisa ser diferente porque a igreja é um outro ambiente, né? Você lidar com outros tipos de situação, não é diferente do trabalho. É mais difícil ou é mais fácil? Eu acredito que na igreja é mais difícil. Na igreja Por quê? É mais difícil. Porque a gente está no nosso habitat natural na igreja. Nós somos fáceis de lidar, né, Tamires? Nós cristãos somos muito fáceis de lidar. Sim, todos são. Todos são muito fáceis. Por que é mais difícil na igreja? É mais difícil. Uma que
Porque, assim, no trabalho eu tenho 22, na igreja eu tenho quase 300, né? Meu Deus, é muita gente, é muito jovem. Uma é a quantidade. Tantos como Maria, dá pra... Então são muitos. Na igreja eu lido com a cidade em si, de Guarulhos, né? São vários. Então tem questão que você precisa que você não está vivendo ali, você não sabe. Está acontecendo, sei lá, 12 quilômetros de você, 13 quilômetros, e aí o problema chega a você precisa... Então, dentro do trabalho, não. Ali eu estou envolvido, estou ali dentro, eu sei o que conheço muito bem as pessoas. Eu convivo muito mais com as pessoas no trabalho do que na igreja, né? Eu passo 12, 14, 16, depende do dia dentro do trabalho. Na igreja, não. É 4 horas, então é bem menos. Então, é por conta disso. Então, muitas vezes, eu consigo lidar melhor no trabalho porque eu conheço melhor do que na igreja. Porque na igreja, no caso, ele é líder quase que EAD, né? Sim, você é um líder EAD. Porque no caso, o senhor é conselheiro ali da Estadual de Guarulhos e cuida do campo. Do campo, isso. Então você tem que lidar com pessoas que estão à distância, você não sabe como é que tá, o que tá acontecendo lá, você não tá vendo nada. E já no trabalho, não, eu tô acompanhando de perto, eu sei quem é quem. Então, eu conheço o perfil da pessoa até mais do que ela mesma. Mas e na sua igreja local, na Estadual de Guarulhos? Seria mais difícil ou mais fácil? Não, aí eu conheço todo mundo, né? Aí é fácil. Os meus jovens da Estadual são todos maravilhosos. Ele tá dizendo Guarulhos, que é maravilhoso aqui. Guarulhos, ele tem uma equipe muito boa. Eu conheci a equipe... Guarulhos é bom, a equipe é muito boa. Principalmente os líderes, todos são muito bons. Mas, ó, se você pudesse treinar a sua equipe com base em uma parábola de Jesus, qual você escolheria e por quê? Equipe do trabalho. A equipe do trabalho, tem inúmeras parábolas, né? Uma das parábolas que eu tenho treinar é sobre a parábola do bom samaritano, do bom samaritano, que muitas vezes como é que funciona? O bom samaritano, ele sai, né? Ele está fazendo o caminho ao contrário. Ele tá saindo de Jerusalém indo para Jericó. Né? E nesse caminho que ele está fazendo, saindo de Jerusalém indo para Jericó, ele se depara com assaltantes, ele perde tudo. Então, muitas vezes, quando nós estamos fazendo as coisas da maneira errada, da forma errada, do jeito errado, trilhando os caminhos errados, nós podemos sofrer muitos empecilhos, sofrer percas grandes, seja profissional, em todas as áreas. Né? Então, essa é a questão, é você saber lidar, andar pelo caminho correto. Né? Você fazer o caminho certo, em vez de sair de Jerusalém para Jericó e de Jericó para Jerusalém. E na igreja? Só por curiosidade, assim. Qual parábola você usaria para sua equipe? Na igreja... Pensar um povo de Guarulhos. Filho pródigo. O filho pródigo. Vamos lá. Eu senti aqui. Na igreja já o filho pródigo, porque muitas vezes ele está ali na companhia do pai, né? Ele está bem acompanhado, ele está bem instruído, ele está ali com todos o suporte possível e o mundo ele vai lá e o convida, né? Faz o charme do mundo e ali ele vai quebrar a cara no mundo. Então, é super errado, né? Permanecer na casa do pai que ele vai ter prosperidade. A gente vai agora fazer uma dinâmica. A dinâmica foi feita exclusivamente para o pastor Marco Silva. A dinâmica é plantão noturno. E como é que vai funcionar essa dinâmica, pastor? É o seguinte. A gente vai falar algumas situações comuns que podem acontecer no hotel. E vai exigir um pouquinho assim de criatividade, talvez saia um pouquinho de fumaça da cabeça, mas... Vamos lá. O senhor vai colocar quais personagens da Bíblia te ajudariam nessas situações. Só que a regra não pode repetir o personagem. Jesus não pode estar em todas. Ele coloca Jesus de bônus. Então. Jesus tá lá. Coloca Jesus junto. Jesus é o chefe do hotel, pronto. Não pode. Tá, Jesus é só em última situação. Tá bom, em última instância, tá bom. Jesus é o gerente, o diretor do hotel. Vamos embora. Vamos, começando. Um hóspede passa mal de madrugada. Quem o ajuda a acalmar nessa situação? O hóspede passa mal de madrugada? Lucas, médico, né? Nossa, não. Essa não. Corta Bomba. Essa porque essa não valeu. Foi muito rápido. Próxima. Um cliente aparece nervoso e começa a gritar. Quem é seu apoio? Barnabé, um homem calmo, tranquilo. Barnabé era calmo? Barnabé era.
Falta energia no hotel e os hóspedes ficam inquietos. Quem você chamaria? Ele, Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Ele tá pensando, eu sou a luz do mundo. Ele tá pensando em Jesus, né? Jesus tá aqui. Jesus. Diretor do hotel, só em última instância. Jesus. Falta energia e... Olha... Boa pergunta, hein? Vamos... José, um homem que... Qual dos José? José, filho de Jacó. Ah, boa. Próxima pergunta, vamos lá. Chega um hóspede importante sem reserva e está bravo. Quem teria a diplomacia e sabedoria para lidar com ele? Diplomacia e sabedoria, Paulo. Paulo? Foi uma resposta boa, Paulo vai. é um diplomata e de sabedoria. Paulo tinha. Eu acho que Paulo já... Não, sim, ele era, mas ele... Eu acho que se encaixa. Você que tá acompanhando... Ou João, discípulo amado, também se encaixa bastante nessa. É verdade. João era bonzinho. Eu errei, né? Pode ser João, vamos João. Cara, ele é Vamos trocar, João. Você que tá nos acompanhando, vai comentando aí também quem você chamaria pra ajudar em determinadas situações, hein? Bora pra próxima pergunta, Tamires. Alguém pede oração no meio da madrugada, sentindo-se angustiado. Quem você chamaria pra orar por essa pessoa? Na madrugada, sim. Olha ele, Jesus. Não, vamos lá. Pode ser Jesus, né? Deixa ele por último, né? Porque, na madrugada... A pessoa tá angustiada. Provavelmente é uma crise de ansiedade, não consegue dormir. Vamos lá. 12 discípulos. Não tem só os 12 discípulos, tem mais tem muitos, Vamos pra Daniel. Daniel é um homem de oração, né? Boa. Mano, foi bom. Surge um imprevisto no café da manhã e o cozinheiro não apareceu. Quem poderia improvisar e alimentar todos com criatividade? Olha ele pensando... Ele podia transformar. Mas irmão. Multiplica, né? Nessa área. Aí não tem Jesus, né? De última hora. Não, essa foi boa. Vai pegar lá um pãozinho, multiplicava todos. Chamou Jesus pro café da manhã. Acionou a urgência. Vamos lá, o sistema caiu e tudo precisa ser feito manualmente. Quem teria paciência e organização pra manter tudo em controle? Para manter todo o controle para si. Para ajudar a manter o controle, perdão. Paciência e organização. Eu acredito que... sistema manual. Marcos, que foi cooperador ali de Paulo nas viagens missionárias, de Pedro e tal, é uma pessoa que foi auxiliar, eu acredito que ele podia ajudar. E para finalizar nossa dinâmica, última pergunta. Você está em um momento de solidão e silêncio total. Quem seria sua companhia? Eu já queimei Jesus aí, né? Queimei de misericórdia. Não vale repetir, irmão. Não pode repetir, né? João já foi, uma pessoa... Os amigos de Jó, não. Chama eles não. Tem vários. Tem vários, né? Momento de solidão... Só pra fazer Eu queria Abraão. Abraão é bom. Ouvir as histórias de Abraão. Olhar as estrelas no céu. As estrelas do céu. Abraão, fechou. Muito bom. Parabéns, pastor. Muito boa escolha. Você tem criatividade, hein, pastor? Inclusive, saiu muito bem. Conseguiu trazer personagens que realmente ajudariam em certas situações, né, Tamires? Não queimou Jesus em todas. Mas o desejo foi forte. Ele se controlou ali sentado. Não, Jesus estava ali do lado em todos. Em todos Jesus estava do lado. Mas agora, voltando para nossa entrevista, quando que foi o momento da sua conversão? Você nasceu na igreja? Eu nasci na igreja. Como diz, né? Nascido na igreja. Nasci na igreja. Cresci aí nos bancos aí da Igreja Deus e Amor. Nas vigílias e tal. Isso foi... Cresci assim. E você começou a exercer um ministério de liderança muito jovem ainda, né? Sim. Antes de casar, eu já exercia o ministério de liderança sobre os jovens, né? Ali no meu campo, local. E aí, depois que eu casei... Liderança sem ser casado? Como assim? Polêmica. É possível. Antigamente tinha. Era os líderes do Expansão. Não era casado. Na verdade, não podia ser casado, né?
Os líderes... Mas era líder ou regente de grupo? Não, líderes. No começo, você podia ser... Você só era líder enquanto era jovem, assim, solteiro. Que ele também é expansão Velho Testamento. Aí depois, agora que abriu para casados, né? Mas no começo, enquanto você só exercia a liderança enquanto você era um jovem solteiro. Depois que você casava, você não podia ser líder. E com quantos anos, assim, você começou a exercer a liderança? Não, mas do Expansão eu não fui jovem. Do Expansão, ali eu só exercia a liderança mais ali com os jovens, era mocidade, né? Na época lá atrás, não vou revelar a minha idade, né? Quando o Expansão era o projeto, quando aqui era só vigílias. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, vigília, aquelas coisas, eu já estava lá com a mocidade ali ajudando, né? Mas exercia mais ali com a questão de influência, porque era conhecido e tal, e ajudava ali, chamar pregador, ajudar nos eventos e tal. Mas assim, a sua conversão, porque assim, a gente é nascido e criado na igreja. Mas você só... Isso. E às vezes a gente vai no automático, porque a gente serve o Deus dos nossos pais, ainda não conhece Deus como o nosso Deus. Quando que foi essa viradinha de chave? Essa viradinha de chave foi 14 para 15 anos. E como é que foi? Foi quando eu tive um encontro jovem, né? genuíno ali com Deus. E é uma idade bem complexa, né? Uma idade que geralmente a pessoa está saindo, eu estava me afirmando, né? A adolescência ali. Foi no período que eu comecei a pregar e tal. Foi nesse período. Foi quando eu indo ali para a igreja, foi quando eu estava num culto, inclusive era um culto de doutrina, e ali fui batizado com o Espírito Santo. Foi um momento assim ímpar na minha vida. E a partir daquele dia eu tive um encontro genuíno com Deus, na oração, que quando você não orava, você só vai para a igreja. Só vai para a igreja. Então foi quando ali comecei a orar. Aí meu pai dirigia a igreja, né? Os obreiros ali da igreja me trazia para as vigílias na sede, no antigo santuário ainda, quando era meio que um corredor ali. Meu Deus, era só fogo. Era só fogo, e me colocava lá 11 horas, só 4 horas da manhã eu saía de lá. E foi ali que eu aprendi a orar. Ou orava, não tinha outra saída. Porque quando eu tava ali meio cochilando, eles davam um toque, vamos orar. Acorda! Mas aqui para nós, ajudou muito. Esses foram os melhores momentos. Sim, foram os melhores momentos. Ajudou muito. E como que foi essa experiência de dirigir igreja na pandemia? Você foi segundo pastor? Sim, fui segundo dirigente. Eu comecei quando iniciou a pandemia, eu só estava como conselheiro, né, do Expansão. E aí tudo fechou e o pastor me convidou para poder ajudar ele lá na igreja, para fazer live, para poder orar pelo povo, doação de cesta básica, receber cesta básica, e foi assim. Aí eu fiquei ali com ele, eu fiquei afastado, né, do trabalho, estava ganhando em casa. Então eu fiquei 1 ano e meio afastado. Esse ano, 1 ano e meio eu fiquei dentro da igreja. Fazendo estágio pastoral. Todos os dias, praticamente. Todos os dias. Chegava, abria a igreja 9 horas, quando o meu pastor fazia madrugada aqui, então eu ia abrir de manhã, ele chegava mais tarde, estava lá, abria a igreja, fazia ali as lives de oração, recebia o povo e fiquei ali. E foi a melhor coisa. Aprendi muito. Como foi iniciar as lives de oração? Porque pandemia, estava todo mundo acostumado. Imagina, antes da pandemia, todo mundo ia para a igreja, né? Chegava cedo. E agora, do nada, você tem que assistir o culto online. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha tido um contato com câmera, porque é muito diferente você pregar por uma câmera, orar por uma câmera, você não está vendo ninguém na sua frente, só a câmera. E ali foi muito bom para mim, que eu aprendi muito, eu acabei soltando mais em frente das câmeras, tal, porque eu não tinha isso, não era o meu mundo. Ele se soltou tanto que ele prega aqui na sede mundial, as câmeras olham que ele não consegue acompanhar ele também, porque ele fica correndo para lá e para cá, corre de um lado para o outro. Menina, o pessoal sofre, irmão Marcos, com você. A luta da mídia. Não, eu parei um pouco. Minha esposa falou, não ande muito, pare ali. Você não cansa, não? Tipo, depois não fica com as pernas doendo tanto? Não, acostumado, depende. Mas é engraçado. Mas nessa época da pandemia, qual foi a experiência assim, que mais te marcou? Eu tive inúmeras experiências, tanto na minha casa, né, quanto na igreja. Já tive. Teve um dia que estávamos já fechando ali, já era quase 6 horas da tarde, entrou uma senhora. Ela não era membro da igreja, nada. Ela só entrou lá e falou, pastor, eu quero uma oração, porque eu fugi do hospital e estou desenganada. Meu Deus. Eu travei na hora, assim, travei. Era nítido, você olhando para ela, a situação dela não
não estava boa. Falou, quero aceitar Jesus, ali eu falei, nossa, olha a importância da igreja estar aberta, tipo, na pandemia. Assim, aberta assim, né? Estávamos lá para receber cesta e tal, mas não estava tendo culto, nada, mas podia, sabe, a pessoa bater na porta, nós estávamos lá. Então, ela bateu lá na porta, sabe, nós tinha alguém para receber ela. E aquele dia eu cheguei assim, em casa, assim, tão satisfeito, tão feliz que eu ter deparado com essa situação. Falei, já pensou se tivesse fechado a igreja? Que ela falou que tinha ido numa igreja, falou, não conhecia, nunca vim, eu vi na igreja ali, estava fechada, e eu vim aqui, bati aqui e vocês abriram. Eu falei, meu Deus. E ela aceitou Jesus naquele dia. E ela aceitou Jesus, orei por ela. Ela foi para casa ali feliz. Olha, mas é interessante essa história, né, Tamires? Porque quando a gente fala de evangelismo, nós estamos indo atrás das almas. Sim, tem almas que vão atrás. Mas na pandemia, essa mulher, ela veio atrás de Jesus. Sabe, talvez nos seus últimos momentos de vida, né? Muito forte. Meu Deus. Tivemos muitos, assim. Até doação de cesta, porque... tinha hora que eu ficava, falei, meu Deus, como pode? Porque saía muitas cestas, estavam saindo, só que ao mesmo tempo, tinha hora que nós orávamos, o pastor falava, rapaz, está acabando, e agora? Vamos orar, e orava, e Deus provia. Chegava a gente com mais era assim, era algo tão... Eu ficava, meu Deus, como pode? Assim, Deus cuida em todos os detalhes. No momento algum ele desamparou. Todos os detalhes. Deus não deixou, até na minha casa, assim, foi algo tremendo. Tivemos grandes experiências que vivemos. Você também é ativo no evangelismo com expansão. Sim. Já passou alguma situação que também te marcou muito nesses evangelismos? Porque não sei se você evangeliza nos hospitais ou nas ruas, mas eu sempre repito isso, que a gente tem que estar muito preparado e... Sim, já porque senão, meu Deus. Nossa, já passei. Teve uma vez que nós estávamos fazendo evangelismo noturno, né, levando aquele caldo verde e tal para pessoas em situações de rua. E aí eu sempre saí pelas principais praças ali no centro ou ao redor do centro. E teve uma que nós paramos ali próximo da rua da igreja. E aí eu fui fazer uma oração, né? Juntamos todos, aí fiz uma oração por eles e tal. Aí teve um que ele chamou o irmão que estava conosco de lado e pediu um calçado. Só que nós já tínhamos doado todas as roupas e o calçado na praça anterior. Então só tinha alimento ali. E ali ele irmão falou, não tem nenhum. O irmão tirou o sapato dele assim, ó. Ficou descalço e deu pro irmão. Rapaz, aquilo ali... Quando eu vi aquilo ali, eu chorei. Falei, é impossível não chorar. Eu chorei, vi aquela cena. Ele deu o sapato. E nesse mesmo dia, nós tivemos outro caso. Com um jovem... Eu terminei de orar ali, né? Quando eu vi essa cena, eu estava chorando ali, emocionado. Chegou um rapaz em mim e falou, pastor, eu quero ir embora. Eu falei, mas... Como assim embora? Fiquei sem entender. Falei, mas como assim embora? Ele falou, olha, eu perdi meus pais. Ele estava no período da pandemia, né? Tinha perdido meus pais. Eu não conseguia ficar dentro de casa, então aqui 1 semana morando na rua, mas quando vocês chegaram aqui e começaram a orar, eu senti uma vontade de ir embora. Eu falei, meu Deus, mas como que você quer que nós te leve? Você está sem... Não, eu tenho um cartão aqui de ônibus e tal, mas é que eu preciso que alguém me acompanhe, porque eu não estava conseguindo entrar em casa, mas se alguém ir comigo, eu vou para casa. Ele falou, não, vamos levar você de carro. Meu Deus, que profundo. E aí levamos ele para casa, chegou lá, oramos por ele e tal, e ele foi para casa dele. Então, tivemos inúmeras situações na pandemia, assim, tremendas. Só em ouvir, eu já fico emocionada. Imagine você... ver essa cena, então, você que evangeliza e às vezes reclama para o Senhor e fala assim, Senhor, não estou vendo resultado, nenhuma alma aceitou Jesus. Não se preocupa, no momento certo o Senhor, ele trabalha, porque o evangelismo é isso. Tem momentos que você vai ver Deus fazendo algo ali, mas às vezes você está ali pregando e você está apenas plantando a semente, que vai regar essa semente é o Espírito Santo. Sim. Já tivemos pessoas no evangelismo ali também, aceitar Jesus e continuar na igreja, para a igreja. Tivemos inúmeros casos. O evangelismo é muito bom. Mas agora uma última pergunta. Liderar jovens, o que isso mudou no seu caráter como cristão? Liderar jovem, né? A liderança em si, tanto secular quanto a liderança na igreja, ela se assemelha em alguns casos, né? Eu tenho um modelo de liderança que é minha forma de liderar. A minha forma de liderar, ela sempre dá no sentido de eu dar oportunidade de crescimento,
oportunidade dos jovens deles, sabe, poder se levantar ministerialmente, de se desenvolver ministerialmente, né? Porque essa é a intenção também do Ministério Jovem da Igreja, você preparar futuros pregadores, obreiras, diáconos, presbíteros, pastores do ministério, né? Eu sempre falo, até em reunião pastoral, né, as últimas que eu tive a oportunidade de falar, e até nas reuniões ministeriais ali na estadual, eu sempre conto assim, uma das motivações que eu tenho é quando eu olho para minha filha de 2 anos, porque eu olho para ela e falo, olha, eu estou lutando pelos jovens que vão pregar para minha filha, então eu preciso dar o meu melhor, né? São as pessoas que vão cuidar da minha filha, vão pregar para ela, talvez vão pastorear elas. Então eu preciso dar o meu melhor, porque eu quero que minha filha tenha o melhor pastor, o melhor obreiro para recepcionar ela, a melhor obreira para recepcionar ela. Então é por isso que eu luto, por isso que eu me dedico dias, noites, dinheiro, tempo, tudo para isso. Tudo. Como que é o nome da sua filha? Isis Carolina. Isis, quando você crescer e assistir esse programa, você vai ver seu pai falando com orgulho de você, hein? Você é a motivação dele. Pastor, nossa conversa está muito boa, mas o tempo não espera, né, Tamires? E é por isso que neste momento nós vamos para o nosso quadro Solta o Verbo. Então é o seguinte, pastor, você vai deixar uma mensagem para a galera, pode ser o que você quiser, o que Deus tocar no seu coração, então você vai olhar para esta câmera e solta o verbo. Abacuque, no seu capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando as adversidades vêm, quando as intempéries chegam, quando as dificuldades vêm sobre a nossa vida, é neste momento que nós devemos se apegar a Deus. É nos momentos difíceis da vida, nos momentos que as dificuldades, os problemas venham sobre nós, que nós devemos se achegar ao Senhor. Então, neste período, talvez que você esteja vivendo, busca força em Deus, que Ele vai te tirar desta situação. Olha, irmã, sua agenda está aberta para pregação? Que bem. Agendas abertas, entrar em contato. É bem isso mesmo. Ele falando e vindo aquela música na minha cabeça desse salmo. Esse salmo é muito bonito. Olha, pastor, que Deus possa te usar cada vez mais, hein? Amém. Que bênção. E agora nós temos um testemunho para assistir, junto com o pastor Marcos. Produção, por favor, coloca na tela. Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Lucas Ruiz Menezes, eu sou da cidade de Magé, Rio de Janeiro. Dia 2 de dezembro do ano passado, eu estava já certo para poder vir para a escola ITDA. Faltando 2 meses, assim que eu saí do local onde eu trabalhava, eu estava atravessando a rua, eu acabei sendo atropelado por uma moto, onde eu acabei fraturando minha perna. E eu comecei a, muitas vezes, ficar pensativo sobre se era para mim vir ou não para o seminário. À noite, não estava conseguindo nem dormir, comecei a conversar com Deus, perguntando para Deus se era realmente da vontade dele que eu viesse para esse seminário. Foi quando Deus, naquele momento, me deu uma palavra a respeito de aquele que quiser ganhar sua vida, perderá, mas aquele que perder sua vida por amor a mim, esse ganhará. E naquele momento eu vi que Deus realmente estava nesse propósito, a qual eu tinha no meu coração de vir fazer o seminário. Conforme foi passando o tempo, foi necessário fazer alguns exames para poder avaliar se era necessário ficar mais tempo com gesso ou não. Porque os médicos já tinham dado a previsão de mais ou menos 3 meses, sendo que para mim poder vir para o seminário, estava faltando 2 meses. Foi quando, no momento da avaliação, eu tirei o gesso para o médico poder avaliar. Aí quando ele olhou para o meu rosto, falou assim, sua calcificação está excelente, porque o seu osso já está sarado. Ou seja, com 1 mês apenas de fratura, a obra de Deus foi tão grande que em 1 mês apenas de tratamento, eu já tinha calcificado o osso. E nesse momento eu tive assim a certeza de que Deus realmente tinha preparado esse lugar para mim vir, e aqui estou pela glória de Deus. Que forte. Meu Deus do céu. Deus não isentou ele de passar por um processo, uma dor, mas esteve ali com ele a todo momento, ainda trouxe ele, encaminhou ele para o propósito. Você vê o que Deus faz, né? Deus permitiu que ele passasse por isso, mas sempre mostrou a misericórdia. A misericórdia dele está conosco todos os momentos. Meu Deus do céu. Por isso que eu gosto de ouvir testemunho. A nossa igreja
tem bastante testemunhos, né? E eu gosto de ouvir porque... É a marca da igreja. Eu consigo ver o cuidado, o trabalhar que Deus tem na vida de cada um da sua forma, sabe? É incrível. Então, Deus é nunca maravilhoso. deixe de testemunhar o que Deus faz na sua vida, viu? Vigia, passa por coisas mirabolantes, apocalípticas, polêmicas e Deus te cura, te molda, muda teu caráter e você não compartilha com ninguém? O que é isso? Tem que compartilhar. Você vai deixando os seus testemunhos aí nos comentários, viu? Compartilha porque através da sua vida, do seu testemunho, outras pessoas podem aceitar a Cristo, podem ser impactadas. Então, não deixe de compartilhar seu testemunho. Irmão Marcos, muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Foi uma honra ter o senhor aqui no programa. Considerações finais? Muito obrigado a todos vocês. Adorei muito estar aqui. Que Deus abençoe. Eu espero que o Senhor continue. Espero não, tenho certeza que Deus vai continuar te usando cada vez mais. E logo mais eu entre em contato para te fazer um convite para pregar na minha igreja. Mas que Deus abençoe, pastor. Amém. Foi uma vez.